Olá, meus preciosos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no meu lugar secreto. E hoje eu quero compartilhar um pensamento maravilhoso com vocês, um pensamento frutífero. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Andréia Araújo e gosto de compartilhar diariamente os pensamentos que Jesus tem falado comigo e compartilho com vocês. Por isso, vocês são muito mais do que bem-vindos aqui neste vídeo, aqui nesse canal. Sintam-se todos confortáveis e sintam-se todos amados por mim. Você é muito mais do que um precioso na minha vida. E hoje, gente, eu quero compartilhar com vocês um pensamento a respeito do meu testemunho, do que Deus tem feito em minha vida, pois o Senhor Jesus, ele mudou completamente o ambiente do meu coração. Talvez esse vídeo você pode se identificar, ou talvez você esteja passando pelo que eu passei. E eu quero dizer uma coisa para você: nunca desista de Deus, nunca, porque Ele nunca vai desistir de você. Deus nunca desistiu de mim e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês a primeira etapa de um testemunho espiritual que Deus fez na minha vida. Quando eu comecei a amadurecer, onde eu tive um ponto de encontro com Deus, onde a minha vida mudou completamente. Bom, eu quero compartilhar com vocês esse vídeo e que eu creio que Deus vai ajudar profundamente vocês, assim como tem me ajudado. Bom, vamos lá para o meu testemunho. Sabe, gente, quando você não reconhece o seu valor diante de Deus, você acaba ficando refém do que os outros pensam de você. Por isso que o ambiente interior do nosso coração fica totalmente confuso e vazio. E isso é geralmente causado quando a gente dá ibope ou credibilidade às críticas das pessoas, principalmente aquelas pessoas que são próximas de nós. Porque pessoas próximas é mais fácil nos machucar do que pessoas do qual a gente não tem tamanha convivência. Muitas vezes, o ponto de vista das pessoas ao nosso respeito pode simplesmente distrair a gente do caminho da autoconfiança, da autovalorização, pode nos distrair do caminho do Senhor Jesus. Sabe, eu me lembro de um versículo que falou comigo profundamente, no livro de Salmos 27:14, que está escrito assim: espera no Senhor, anime-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Eu me lembro que eu andava muito angustiada por muitas coisas, do qual tirava a minha paz. Sabe, quando você realmente se deixa levar pela crítica das pessoas, você se sente tão angustiado, uma sensação tão desconfortável, que faz com que você fique dia após dia simplesmente estacionado, sabe? E nem sempre é fácil controlar a nossa emoção, o nosso emocional. Eu me lembro que eu carregava dentro de mim uma ausência da motivação, porque quando a gente dá credibilidade para as críticas das pessoas, a gente praticamente anda desmotivado, a gente dá o espaço para desmotivação dentro de nós. E eu simplesmente estava vivendo uma tristeza e não sabia reagir para me reerguer, até que a misericórdia de Deus veio e eu tive um ponto de encontro com Deus, onde Deus me mostrou o valor que eu tinha e que eu tenho para Ele. Então a minha visão mudou totalmente do que era a respeito das críticas que eu recebia. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes a gente não faz nada, mas a gente sempre ganha críticas gratuitas na nossa direção. Pessoas invejosas, pessoas que às vezes são usadas pelo mal para tentar nos atingir. Por isso que temos que estar atentos para as armadilhas e ciladas do mal. Por isso que é importante a gente se encontrar em Deus, porque se você reconhece o seu valor no reino de Deus, você nunca mais vai se deixar levar por nenhum tipo de oscilação emocional. Sabe, Deus está pronto para te ajudar, assim como Ele me ajudou. Talvez você esteja aí, passando por algum tipo de tristeza, algum momento difícil. Eu vou dizer uma coisa para você: nada é impossível para Deus. Deus está pronto para mudar o seu ambiente
no seu coração, porque a primeira obra que Deus faz na vida de alguém é dentro, porque tudo que Deus faz reflete de dentro para fora. Então o que acontece? Quando eu encontrei Deus, eu podia entender o que Deus pensava de mim, onde a palavra de Deus começou a alterar o meu dia e a minha história. Nossa, isso foi incrível para mim. Nossa, eu nunca me esqueço do momento que Deus falou comigo profundamente. Sabe, na vida queremos alcançar tantas coisas desnecessárias que nem é tão importante assim. Porque às vezes a gente quer uma coisa naquele momento e depois a gente não quer. Gente, a coisa mais importante é a gente se dedicar ao propósito de vida que Jesus deu a nós. Por isso que é importante a gente reconhecer o nosso chamado. Quando nos entregamos a Deus por completo, Ele começa a nos fortalecer por dentro. Então a gente precisa tomar uma decisão de entrega, de ser inteiro, deixar com que a nossa vida por completo esteja nas mãos de Deus, para que Deus comece a fazer uma obra. Talvez Deus vai precisar quebrar você para construir você novamente. Só que Deus vai ser o seu alicerce. E quando a gente tem alicerce baseado em Deus, não existe nada nem ninguém que possa impedir o nosso crescimento. Então, Deus começou a trabalhar dentro de mim. E o Senhor Jesus me ensinou a me investir adequadamente a minha alma. Porque às vezes a gente anda tão desarrumado dentro de nós e Deus veio exatamente arrumar, fazer uma faxina dentro de mim, tirando toda a tristeza, todo o resíduo ruim, para trazer para mim a felicidade que eu estava precisando. Sabe, eu creio que um dos inícios de aprender a perdoar as pessoas é importante. Precisamos liberar perdão para quem precisa, porque Deus ele fala que não podemos guardar mágoa, nem rancor, nem de ninguém. Precisamos aprender a perdoar com sinceridade, para que Deus nos perdoe. Então, eu perdoei quem eu tinha que perdoar, e aí eu comecei a ter um vínculo profundo com Deus. Isso tudo é apenas uma base do meu testemunho, gente. Sabe, gente, eu achei importante compartilhar com vocês o meu testemunho para incentivar vocês a prosseguir confiando em Deus. Quando você toma uma ciência do amor de Deus por você, você compreende o interesse que Deus tem por você em te fazer feliz. Deus é o maior interessado em fazer você feliz. De fato, a gente não pode mudar a vontade de Deus para a nossa vida. Ele sabe o que é melhor para nós. Por isso que ele deixou até registrado. Olha só o que está escrito no livro de Salmos 126, 3. Está escrito assim: Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Ou seja, tudo coopera para o bem daqueles que confiam em Deus. Gente, esse versículo é tão forte que às vezes quando a gente está no caos, a gente não enxerga a grandeza de Deus. Mas o Senhor Jesus falou que podemos sim ser felizes, mesmo com as dificuldades. A felicidade, gente, vem de dentro para fora e ela dá força para que a gente vença os dias maus. Então o meu coração começou a ficar aliviado por receber a presença do Senhor Jesus. A minha vida começou a entrar em movimento constante. Eu comecei a aprender tantas coisas. E o Espírito Santo começou a me ensinar tudo o que eu precisava, assim como hoje. Então comecei a usufruir da fé com muita ousadia e confiança. Por isso que eu descobri que em meio às situações desfavoráveis, o Espírito Santo me ensinou a me alegrar, mesmo com as tempestades. Pois em mim a presença de Deus é muito grande. Isso era o suficiente para que eu me tornasse forte e ser forte. Deus fortaleceu o meu espírito para estar firme e forte, pois o impacto deste mundo não podia me abalar. Então eu comecei a caminhar com os pés na palavra de Deus e ela começou a iluminar o meu caminho. Gente, isso é tão incrível quando Deus pega você de jeito. Ele muda absolutamente
tudo que relaciona você, ele muda, ele transforma a sua vida. Você torna uma pessoa tão incrível, uma pessoa tão amável, que é impactante, gente. O que Deus faz por nós é forte, é algo que muda toda a nossa estrutura, gente. É algo incrível e foi o que Deus fez por mim. O meu testemunho se baseia na maior alegria que eu pude experimentar através de Cristo Jesus na minha vida. A minha conversão a Cristo foi o primeiro passo dado com profunda convicção, mas tratava-se apenas do começo de uma longa jornada de caráter espiritual rumo ao altar. Me lembro daquele momento, eu ainda não compreendia que Cristo estava colocando-me num caminho não apenas de vida nova, mas também de uma vida abundante. Gente, isso é tão incrível quando isso acontece com a gente. Nossa, o meu coração, sabe, parece que encheu de borboleta, sabe, uma sensação agradável. Deus é agradável, sabe? E Deus começou a trabalhar tão grande na minha vida, gente, que foi, nossa, uma felicidade muito, muito desejada, que eu jamais havia experimentado antes. Então, teve um período que desde pequena eu ia muito para a igreja com a minha mãe, nos cultos, mas eu ainda não tinha amadurecimento espiritual e nem entendia de fato, porque eu ficava tanto na cola da minha mãe que eu não me deixava ter um relacionamento apenas entre eu e Deus, o que Deus tinha para mim, até o momento que de repente era como se Deus tivesse cortado o cordão umbilical de mim e da minha mãe, para que eu começasse a caminhar e amadurecer na presença de Deus. Então, naquele momento, eu recebi a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo me despertou em mim um olhar profundo, sabe, de tamanho amor, uma coisa tão incrível que eu jamais havia sentido na minha vida. Então, eu pude entender o que Deus queria de mim naquele momento. Deus me mostrou o chamado que Ele tinha na minha vida. E aí, eu comecei a deixar Ele me guiar. Eu comecei a participar mais da palavra de Deus, a meditar diariamente, até que começou a bater em meu coração o desejo de conhecer cada vez mais o Senhor Jesus, porque é exatamente isso que acontece. Quando você começa a querer conhecer a Deus, você começa a se envolver mais e acaba sendo um relacionamento muito mais profundo do que você poderia ter, sabe? Então, assim, quanto mais você está perto de Deus, mais você quer conhecê-lo. A gente nunca conhece Deus o suficiente, a gente sempre quer mais dele. E isso começou a fluir dentro de mim. Eu acredito muito na influência de Deus ao meu respeito. Então eu pude perceber o quanto Ele é o meu melhor amigo. Sabe, o amor de Deus nos envolve de tal maneira que muda o nosso interior. Muda a nossa maneira de ser, a nossa maneira de falar com as pessoas, a maneira como a gente pensa. Então eu comecei a reagir aos elogios de Deus ao meu respeito e a me motivar na palavra. Porque, gente, tudo que eu aprendi é o seguinte: Deus me ama, eu o amo, e o que Deus pensa de mim é importante, sabe? Eu acredito muito no amor de Deus na minha vida, então Deus me ensinou até mesmo a olhar para as outras pessoas com mais sinceridade, a entender a cada uma, porque nem todo mundo pensa igual, né? E eu comecei a dar credibilidade aos elogios de Deus ao meu respeito. Sabe, com Deus você o ama e se sente amado. É um amor que você tem retorno, é um amor verdadeiro, é puro, é inexplicável. E isso é a melhor sensação do mundo. Talvez você tá até aí mendigando por um sentimento, mendigando a atenção de alguém. Gente, ninguém vai te amar mais do que Deus. O amor de Deus não se compara, porque quando você se sente vazio, só Deus pode preencher esse vazio do teu coração, só Deus. Então, assim, é uma experiência incrível. Sabe, tudo que Deus tem para nós é de verdade, é sincero, é honesto, é bom e é agradável. É apenas para acrescentar em nós a alegria que vem dele. Por isso que eu digo, não fuja de Deus, porque é impossível fugir de Deus, porque o amor dele nos persegue. Falta apenas a gente ceder à vontade de Deus. Quando a gente cede à vontade de Deus, a nossa vida muda. E, gente, vou falar uma coisa. Quando a gente cede à vontade de Deus, a gente cede ao amor dele, a gente quer se envolver com ele de verdade, a nossa vida, ela acaba ficando muito melhor do que
do que o que estava. A nossa vida começa a ser uma vida nova, uma vida com muita felicidade. Então, o Senhor Jesus, ele mudou completamente o ambiente do meu coração. Então, eu me inspirei na palavra de Deus para ser feliz e manter a essência do Espírito Santo ativo dentro de mim. Isso é muito importante falar. Quando a gente se mantém conectado com o Espírito Santo, a gente se envolve, a gente conversa com o Espírito Santo. O Espírito Santo foi deixado para nós como um presente divino do Senhor Jesus, porque Ele nos ensina todas as coisas. Se você perguntar ao Espírito Santo do que você precisa, quando você compartilha os seus pensamentos diários, gente, se vocês soubessem o quanto que Deus se alegra, quando a gente é simples na busca com Ele, muita gente consegue ouvir a voz dele, sabia? Quando a gente é de verdade diante de Deus. Às vezes a gente quer ser tão falso diante das pessoas, a gente finge ser aquilo que não é só para agradar as pessoas, e muitas vezes a gente desagrada a Deus. Mas quando a gente se torna filhos sinceros, adoradores, que amam o Senhor Jesus, Jesus se alegra. A gente precisa deixar com que Deus sinta orgulho de nós. Então, com toda essa coisa maravilhosa que Deus começou a fazer em mim, eu nunca mais terceirizei o meu chamado. Eu nunca mais me reprimi ou me coloquei para baixo. Pelo contrário, eu confiei na palavra de Deus ao meu respeito. E Ele começou a me fortalecer por dentro, a fortalecer os meus músculos espirituais para viver a virtude de uma verdadeira adoradora. E é assim que eu me sinto, gente, é incrível. O amor de Deus me envolveu, me mudou e tem me mudado. A palavra de Deus me transformou de dentro para fora. E eu, com sinceridade, eu quero encorajar você a deixar também com que Deus coloque a sua vida em ordem. Não se deixe levar nunca mais pelas críticas, pelas tempestades e pelas dificuldades da vida. Deixe com que Deus te ajude e te mostre o caminho certo para uma vida verdadeiramente feliz. Sabe, gente, a felicidade aí fora não é comparada com a glória e com a felicidade de Deus para a nossa vida. Porque o mundo oferece para nós coisas tão rápidas que não dura dentro da gente. Por isso que o amor de Deus nos envolve e permanece dentro de nós. Sabe, eu desejo do fundo do meu coração que no dia de hoje, que essa mensagem que eu compartilhei com vocês, um pouco do que eu passei, do que eu pude aprender com Deus, sabe, Deus tem tantas coisas para nos ensinar. Talvez você se sinta tão confuso mediante a muitas coisas a respeito da tua vida. Peça a Deus sabedoria, peça para que Deus abra os teus olhos a respeito até mesmo de você. Às vezes a gente não consegue olhar o nosso estado atual, mas se a gente pedir a Deus, Deus nos concede para que possamos ver e possamos melhorar. Deixa com que Deus tome partido dessa transformação maravilhosa que Ele está disposto em fazer na sua vida. Sabe, eu desejo que você seja luz na sua casa, eu desejo que você seja luz aonde você estiver e com quem você estiver, que essa luz de Deus na sua vida seja tão forte que venha iluminar até aqueles que se encontram apagados, que você seja boa semente de Deus em todos os lugares. Lembrando, eu acredito que Deus quer ir disfarçado de você, lá no seu trabalho, na sua casa. Seja um canal onde Deus possa simplesmente ajudar outras pessoas através de você. E não se esqueça, Deus é com você. Nada nem ninguém pode impedir você de ser feliz. A felicidade vem diretamente de Deus para nós, e aquilo que Deus dá, ninguém tira. E eu agradeço por todos vocês que ficaram aqui comigo até o final desse vídeo, que a presença de Deus se instale no seu coração e que coisas boas ao decorrer dos dias comecem a acontecer na sua vida, principalmente dentro de você. Eu desejo que a paz de Deus, que excede todo entendimento, venha te envolver com um amor verdadeiro, um amor que você jamais sentiu na sua vida. E não se esqueça, Deus quer mudar o interior do seu coração. Deixe todos os seus interesses na mão dele e você vai ver que muitas coisas boas ele vai acrescentar na sua vida. Lembrando,
Existe um brilho de Deus profundamente sobre você. Você é uma pessoa incrível, você é precioso para Jesus. Nunca se esqueça do amor de Deus por você. Muito obrigada pela presença de vocês, eu me sinto muito agradecida, eu amo vocês de todo o meu coração e eu desejo um forte abraço no coração de vocês, que vocês sejam pessoas felizes. Gente, eu quero que vocês sejam verdadeiramente felizes, eu desejo a felicidade de Deus na vida de vocês. E até o próximo vídeo, um forte abraço no coração e até mais. Tchau, tchau.